minha mãe ainda era muito criança, e a mãe dela não era da CCB. Então, o pai era da CCB, mas a minha avó, que eu não conheci, né, que minha mãe perdeu a mãe dela com 7 anos, era de uma igrejinha local, de uma rocinha lá, uma roça aqui na Bahia, onde eles moravam. Essa igreja até hoje ainda se chama, salvo engano, Coluna de Deus. Eles têm uma pegada mais de assembleia, assim, quando vem pastor de fora de assembleia que atende lá e tudo. E já o meu avô paterno, acho que só os 2 primeiros filhos que não tem nome bíblico, porque eles ainda não eram crentes, né, lá da congregação. Mas todos os outros, são 11 filhos que meu avô tem, todos nomes bíblicos e tudo, porque meu avô já era da congregação. Meu pai é o 4º filho, é Daniel, né, até peguei o nome dele. E sim, já nasci na CCB, eu sou a mais velha de 3 filhos, me batizei estava ali próximo do meu aniversário de 17 anos. Foi em 2012 que eu me batizei. E diferente relatos que eu vejo de muitas pessoas por aí, eu tive uma vida não tão legalista, assim, na minha adolescência, na minha infância e adolescência, né? Eu sempre fui de calça para a escola, né? Sempre fui assim, minha mãe nunca importou de cortar cabelo, nunca fiz isso que eu fiz agora, né? Mas sempre tirei um cabelo e tudo mais. Então, assim, nunca tive aquela vida muito, muito regradinha, não. Na minha casa sempre teve televisão, desde novinha eu me lembro que a gente tinha uma televisãozinha assim, bem pequenininha, e aí quando chegava os irmãos, meu pai pegava, socava dentro do guarda-roupa. Você viveu isso, então? Vivi isso. Meu pai pegava a televisão, enfiava dentro do guarda-roupa, e aí, casa de crente. E aí não era pecado, né? Se ninguém visse, não era pecado. Estava escondido. E com isso a gente foi aumentando a televisão também. Hoje, lá na casa dos meus pais, sempre teve televisão, sabe? Eles têm agora grandona, não esconde, né? Os tempos mudaram. Hoje não é mais, como diz o Marcelo, né? Foi coisa da nossa cabeça. Foi a gente que inventou que televisão era pecado, né? Não está lá no tópico de ensinamento dizendo que televisão era do diabo e tantas outras coisas, outros testemunhos, testemunhos, né? Que eu falo, testemunhos que a gente ouviu por aí. Dentro da minha família mesmo, assim, tios, tias, eu ouvia muito caso desse de que demônio saiu de dentro da televisão. E tem um caso muito interessante, eu não vou citar nome, obviamente, por questão de ética, mas parentes meus, né? De que um certo dia estava tendo uma oração lá, eu acho que um espírito pegou uma mulher, que no caso era cunhada do meu tio lá, e aí disse que eles começaram a orar, né, para poder expulsar esse espírito, que esse espírito tinha saído da televisão e que tinha entrado nela. E aí disseram que ela colocou o véu, e que na hora que ela colocou o véu, da cintura para baixo, o espírito sambava. Mas da onde o véu para cima estava, que o poder não deixava, sabe? Gente, mas é coisa, assim. Então, assim, eu vivi e participei de várias vertentes da CCB, né? Esse aí é o espírito da Globeleza. Devia ser época de carnaval. Sambava embaixo. Exatamente. Ô, Dani, e já era aí na sua cidade? Para o pessoal que não sabe, você é de... Eu sou de Espinosa, bem no extremo norte de Minas aqui. É perto aqui de Janaúba, Montes Claros. Já é divisa com Bahia. Aí daqui 10 quilômetros já é Bahia, já bem perto de Guanambi. Eu acho que a cidade mais famosa aqui perto é Guanambi mesmo, na Bahia. Entendi. Então essa infância já foi aí, já? Já, desde sempre. Nascida e criada aqui. Morei um ano fora, assim, mas não foi nada impactante. É interessante você trazer isso, porque o comum, assim, da gente ver, quanto mais nós conhecemos casos de ex-CCBs e tal, que contam a sua história, é que em lugares menores e mais afastados aqui do eixo, do caso, do eixo sul, né, Rio, São Paulo, Minas, enfim, quanto mais afastado, mais legalista. Tende a ser assim, pelo menos os casos que a gente viu. Mas você não participou dessa vida legalista. Por que você pensa? O que você acha? Eu não sei explicar por que eu não passei por esse legalismo nem na infância e nem na adolescência. Assim, eu acredito que foi criação mesmo dos meus pais. Assim, eles tiveram uma vida bem regrada, principalmente meu pai, porque meu avô ele é diácono, né? Então
sempre foi mais rígido a criação, mas aqui em casa não foi assim, não. Não sei explicar porquê. Eu tive meu momento legalista, inclusive não tem muita distância, foi assim que eu casei, eu fiquei extremamente legalista, mas na minha adolescência, inclusive, eu tive períodos de muita rebeldia, né, de ir em farra, de beber, bebida alcoólica, né, forte, e não que isso seja motivo de alegria, mas como testemunho da onde que Deus nos tira, né? E nos tira mesmo do mundo das trevas e nos transporta para o maravilhoso reino da luz. Então, assim, do porquê desse não legalismo na infância e adolescência, eu não sei dizer porquê. Entendi. Mas, enfim, você vai crescendo e você vai, então, conhecendo a congregação cada vez mais, eu imagino. Você era, por mais que você não vivesse essa parte do legalismo, você era ativa lá dentro? Sim, era ativa. Eu fui auxiliar de jovens por bastante tempo, acho que uns 5 anos, mais ou menos. Fui auxiliar até eu casei, né? E, assim, o motivo do meu batismo, que eu acho que foi assim, muito interessante, porque que muita gente nos questiona, mas você está rebatizando. Não é rebatismo, é batismo. Porque o primeiro foi totalmente inválido, né? Tanto pela... a gente vê que lá a Trindade, né, eles não acreditam. Trindade de 4 pessoas, né? 4 pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e em nome de Jesus em também, nome de como Jesus se fosse Cristo. a Eles parte, diferenciam, né? Jesus Cristo do Filho. O Jesus homem, do Jesus, né, divindade, eles fazem essa separação. Inclusive, já ouvi muito aqui mesmo no púlpito da minha igreja, aqui da antiga comum, de que Jesus era 50% homem, 50% Deus. Né? Não sei de onde que eles tiram isso, mas já ouvi muito isso. Nossa. E assim, o motivo do meu batismo é um tanto quanto engraçado até.